Eu não sei mesmo fazer estas. Uma pequena publicidade antes de começarem a ver esta conversa. O meu mais recente novo livro, Sucesso e Insucesso, está aí no mercado, ok? É um livro que fala sobre tudo sobre o insucesso, sobre onde ele está, que fatores o desencadeiam, como podemos ultrapassar. Dizemos muitas vezes que aprendemos muito mais com insucesso do que com sucesso, então foi neste sentido que eu decidi escrever este livro. Para além disso, acredito que quanto mais aprendermos com o insucesso dos outros do que com o nosso, também melhor vai ser para nós. Obrigado a todos, já sabem, o livro está aí disponível no link da descrição do vídeo. Obrigado pela vossa atenção, espero que gostem também desta próxima conversa que vão ouvir. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje tenho comigo o Mr. António Oliveira. Mister, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos lá então falar aqui um bocadinho daquilo que são as suas ideias. Muito boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer e um gosto fazer parte destes programas. Falar de futebol é aquilo que eu mais gosto, por isso é um gosto, é com enorme prazer que aqui estou e eu é que agradeço o convite. Mister, você numa entrevista disse: quer jogar sempre para ganhar. Eu pergunto-lhe: o que é jogar para ganhar? É sempre, é jogar sempre olho nos olhos, independentemente de quem seja o adversário. A minha filosofia não entra a parte de entrar num jogo e jogar para defender, para num contra-ataque, conseguir fazer um golo e conseguir vencer o jogo. Respeito muito quem tem essa filosofia e compreendo, mas no meu ponto de vista. Desde que eu jogo futebol, desde que eu joguei futebol até agora a parte de ser treinador, só tenho um pensamento, é jogar para ganhar. E para jogar para ganhar tem que ser desde o primeiro minuto até o último minuto, ou seja, com bola, a minha equipa tem que ter bola, ter capacidade para ter bola, sem bola tem que ser o mais agressiva possível, neste caso o mais à frente possível, para conseguir recuperar a bola o mais rápido possível e tentar fazer golo. E eu quando digo isto, já tenho vários exemplos. Aqueles melhores, se calhar, para mostrar isso que eu estou a falar, é os jogos que eu tive na taça, na altura no Valadares, com as equipas da primeira Liga, em que no jogo em casa eliminamos os Chaves, e quem for ver esse jogo, tudo bem que é no sintético, e os Chaves teve alguma dificuldade, clara, no sintético, mas jogamos olhos nos olhos. Pontapé de baliza do adversário, pressionamos sempre alto. Por isso é que eu digo, cada um tem a sua forma de ver o jogo e da sua filosofia. A minha é esta, e quando eu olho no ganhar para ganhar, é sempre com esta intenção e não troco, independentemente de quem seja o adversário. Nunca joguei com nenhuma equipa grande, mas acredito que a filosofia seria a mesma, pelo menos no pontapé de baliza. Adversário, nós íamos pressionar alto. Por isso, é um exemplo, um pequeno exemplo daquilo que para mim é o jogar sempre para ganhar. Você já subiu duas vezes do Campeonato de Portugal para a Liga 3. Eu pergunto-lhe: há formas de sucesso? Quais foram as pedras basilares para conseguir estas duas subidas? Assim, foram duas subidas diferentes, né? Na primeira, no Bienense, eu cheguei já na fase de subida, ou seja, fiz só 4 jogos, ou seja, ali foi mais jogar com o mental dos jogadores, não havia muito mais a fazer, eles já vinham num processo em que tiveram muito bem na primeira fase. A verdade é que na segunda fase tinham um ponto em 2 jogos, e quando eu entrei, o objetivo foi mesmo esse, implementar um bocadinho daquilo que eu idealizo, daquilo que eu gosto, que é a equipa ter bola, e aí tinha um bocadinho a mentalidade um bocadinho diferente em relação àquilo que eu gostava, porque o treinador era um treinador um bocadinho mais conservador daquilo que eu normalmente sou. Mas consegui ali em pouco tempo que eles fossem um bocadinho ao encontro daquilo que eu queria, eu também ao encontro daquilo que eles estavam habituados, e eu acho que nesse sentido correu bem. Acabámos por fazer em 4 jogos 10 pontos,
O primeiro jogo empatamos, depois vencemos três seguidos, subimos divisão, depois voltou apenas na final, não consegui ter vencido e perdemos, mas em quatro jogos eu acho que ali foi mais jogar com a parte mental. No Sejam de Ver, já diferente. Claramente, também já entrei com o barco em andamento, não é? E de uma fase em que o Mister, eh, em que o Mister Pedro Machado tinha seis jogos, cinco vitórias e um empate, ou seja, quando eu entro, e eles vinham numa série muito positiva, e é sempre difícil, para quem entra, para os jogadores, é sempre um processo difícil ao inicial, e no início realmente foi ali um bocadinho. Depois implementámos o nosso estilo, o nosso jogo, e conseguimos chegar nos dois primeiros. Na segunda fase, aí sim, a bagagem que eu já tinha e alguns jogadores que já tinham do passado, e eu, claramente, na altura do Belenense, para mim foi uma vantagem. Não vou esconder, tinha estado no Belenense nesse processo. É como eu digo, mais uma vez, é muito jogo a jogo, muito a parte mental que funciona ali e o acreditar. Acima de tudo é isso. Temos que acreditar sempre, que vamos conseguir vencer, que vamos ser melhores, e é isso que eu normalmente gosto de passar para os jogadores. O Mister disse que na fase inicial do São João de Ver que passou por algumas dificuldades. Eu pergunto-lhe, que dificuldades é que passou? Para além, como é óbvio, da expectativa. Sim, é perfeitamente natural que isso possa ter acontecido, ou que isso aconteça. Eu, na altura, saio do Bienense em que os resultados não estavam a ser positivos, na Liga 3, e saio por esse motivo, né? Fiquei parado uma semana e no Sejam de B estava a acontecer o inverso, que era o treinador tinha tudo vitórias, com o grupo com ele, né? E sai porque vai para a Liga 3. Ou seja, a minha entrada, tudo bem que eu conhecia muitos atletas e os atletas também já me conheciam a mim, e aí foi uma vantagem, não vou esconder, mas o processo inicial, aquele choque inicial em que com a saída do Pedro Machado, houve muitos jogadores que sentiram, alguns mais do que outros, mas houve muitos jogadores que sentiram. Eu lembro ali dois ou três que tinham uma ligação muito forte com o Mister Pedro Machado e sentiram muito esse processo inicial. E depois nós entramos numa semana em que não há jogo, e depois, a primeira semana, temos três jogos numa semana. E nesses três jogos, nós empatamos o primeiro jogo em Paredes, jogo difícil, mas estivemos bem. A seguir, empatamos em casa com o Rebordosa e vamos perder a Amarante no fim de semana a seguir 3-0. Ou seja, foi um choque. Até a nível de resultados, foi difícil para quem entra saber gerir. Mas a verdade é que depois, eu recordo perfeitamente, depois do jogo de Amarante, eu tive uma conversa com o grupo, com os jogadores. Primeiro, já no autocarro, posso confidenciar isso agora. Já no autocarro, eu vinha falar com alguns sobre como é que estavam as coisas e como é que não estavam, e assim. E a verdade é que alterámos ali algumas questões táticas, porque o Mister Pedro Machado estava habituado a jogar no 3-5-2. Eu, quando cheguei, tentei manter mais ou menos, porque estava a correr muito bem, tentei manter mais ou menos aquilo que eles vinham a fazer no 3-5-2, mas não estava a ser como nós queríamos. Não é o sistema que eu também mais estava ambientado e mais gostava, que é o 3-4-3, até o ano passado ao Beira-Mar, que era assim que eu jogava, e então tomamos ali a decisão de alterar. E o que eu depois passei claramente a seguir esse jogo na segunda-feira aos jogadores foi: se eu chego e se eu altero logo, se não corre bem, as coisas não vão correr bem. Dando aqui esta margem para perceber se as coisas continuavam a correr bem com a forma como o Mr. Pedro Machado vinha a fazer e manter ali mais ou menos o meu processo. Se as coisas não correrem bem, foi o que eu disse. Vamos trocar e vamos fazer aquilo que nós mais estamos habituados. E pronto, e houve essa alteração, e a verdade é que depois, a partir dessa alteração, estivemos melhores, os jogadores foram se sentindo cada vez mais confortáveis, mas por vezes a parte psicológica conta muito. E neste caso foi isso que aconteceu. Nós tentamos manter para não alterar grande coisa, mas como as coisas não estavam a correr bem, tivemos que alterar. Eu Mas ia eu fazer tenho a exatamente essa certeza, questão, Mister. Eu ia eu tenho, fazer mesmo isso. eu tenho a certeza de que se nós, quando chegamos, se tivéssemos alterado logo o processo, acredito que teria sido pior. Muito sinceramente, acredito que teria sido pior. Mas pronto, mas são aquelas decisões que nós temos de tomar, e foi isso que nós fizemos quando chegamos, e depois, conversando todos em conjunto,
alterámos e sem dúvida foi o melhor que fizemos, mas tivemos essa questão ali inicial. A partir daí, foi manter o nosso processo. É verdade que aqui ou acolá tivemos alguns jogos que não tivemos tão bem, mas depois fomos superiores, principalmente na segunda fase, fomos superiores, tirando a exceção do Amarante, em que fez um campeonato fantástico nesse ano. Nós fomos justos, vencedores também eh, nesse grupo de quatro, ficámos em segundo e fomos justos vencedores na minha opinião. Você fala que deixou as coisas continuarem mais ou menos parecidas a partir do momento em que assume, até para os jogadores estavam confortáveis, não é? Como é óbvio, vinham uma série de vitórias sem derrotas, não é? Eu pergunto-lhe, se fosse o inverso, se fosse uma equipa que viesse de derrotas, aplicaria logo o modelo de jogo com que estaria mais confortável ou tentaria nem mesmo replicar aquilo que a equipa estava a fazer para os deixar mais confortáveis? Não, isso é uma excelente pergunta essa. Quase certeza absoluta eu teria trocado logo quando cheguei. Por isso é que eu digo, nós temos que ler os momentos, perceber como é que as situações estão e depois a partir daí tomar decisões. A minha decisão foi aquela. Certamente se fosse num caso como está a dizer, teria trocado. Quase certeza absoluta, conhecendo-me como conheço, teria trocado mal cheguei, porque aí eu sentia que os jogadores precisavam de um choque, precisavam de ali uma coisa diferente para reagir àquele momento que estavam a passar. E no meu caso não era esse. E eu também estou a dizer isto, e eu já tinha jogado em 3-5-2 no Belenenses, ou seja, eu não era o meu modelo ideal, não é? Não era aquela estrutura que eu mais gostava, mas já tinha jogado nessa estrutura também. Ou seja, foi um processo que também já estava mais ou menos ambientado, mas que claramente não estava a correr como nós queríamos, e depois acabamos por ajustar. Mister, tem um padrão de meio campo ou o meio campo depende muito do contexto onde está inserido? Normalmente eu gosto de ter jogadores capazes de ter bola no meio campo. Eu fui médio, né? Eu sempre joguei a médio, então uma posição que para mim é muito importante e eu gosto de ter jogadores que tenham essa capacidade. Depois é perceber o contexto onde estamos inseridos, neste caso o campeonato onde estamos inseridos, neste caso eu estive quase sempre no Campeonato de Portugal, à exceção no Belenenses na Liga 3, e percebo que há campos em que são de outro estilo de jogadores. É um campeonato mais físico em alguns momentos, seja pela fase que nós vamos tendo da temporada, no inverno, com campos difíceis de jogar, seja pelos sintéticos. Tudo isso nós temos de estar atentos e por vezes é natural que tenha nos meus plantéis jogadores mais fortes, mais físicos, porque também são precisos e são necessários, mas claramente eu gosto de um meio campo com jogadores que tenham capacidade para ter bola, para assumir, e aí não tem problema não a esconder. Tanto mais que para mim o jogador que até hoje no meio campo, não vou deixar mal os outros, mas aquele jogador que até hoje eu tive mais prazer de treinar, foi o Deu Cunha, porque tinha essa capacidade, assumia o jogo em qualquer fase, em qualquer momento, em qualquer jogo, e isso a nós deixava-nos muito, muito tranquilos. E é um jogador acima da média. Não é fácil encontrar esse tipo de jogadores, por isso posso referenciar claramente o Cunha na altura. E agora falando aqui um bocadinho da parte tática, eu normalmente sempre joguei em 3-4-3, como eu estava a dizer, até ao último ano no Beira-Mar, e aqui no Beira-Mar alterei, pronto, ou seja, no Beira-Mar tanto passei a jogar com meio campo a 3 como meio campo a 2. Antes, normalmente era sempre com meio campo a 2. Sempre com linha de 5? Antes sempre. Ou seja, eu no meu primeiro jogo oficial joguei em 3-4-3. Não, desculpa, joguei em 4-3-3. Só que nós, na altura, no Valadares, e isto depois é um bocadinho as adaptações que nós temos que ir fazendo, eu tinha dois defesas esquerdos na altura que eram muito bons, que era o Assis e o miúdo, o João Barros. E então nós começámos a testar o sistema 3 de centrais, para podermos jogar com os dois. E a verdade é que desde do intervalo do meu primeiro jogo oficial até ao Sejam de Ver, que joguei sempre com a linha de 3. Por isso o meu sistema foi sempre esse.
à exceção desta época no Beira-Mar e também no futuro. Porque aquilo que eu fiz no Beira-Mar eh, eh, vai ao encontro daquilo que eu idealizo, que era na linha de 3 eu sentia alguns problemas defensivos em alguns momentos do jogo, dependendo da estrutura que o adversário fosse apresentando. Então aqui no Beira-Mar mudámos aqui um bocadinho a nossa filosofia, fomos ao encontro daquilo que conseguíssemos dar aos jogadores mais conforto defensivo e criar mais desconforto defensivo ao adversário no nosso processo ofensivo. E foi isso que nós fizemos, é isso que nós temos trabalhado. Quero dar continuidade, senti que foi o ano em que tivemos mais forte a nível tático, e quero continuar nesse processo. Quais são as principais vantagens de um modelo com uma linha defensiva de, você disse três, pronto, eu chamo uma linha defensiva de 5 jogadores a contar com os laterais, porque geralmente quando penso no sistema, penso muito também na parte da organização defensiva. Eu pergunto quais são as principais vantagens comparativamente à linha defensiva de 4 jogadores? Vantagens e já agora, se não se importar também, quais são as principais desvantagens comparativamente aos restantes? Sim, as principais vantagens é que temos mais um jogador na nossa linha defensiva e depois também depende um pouco de como estivermos a defender, se é o 5-4-1, se é o 5-2-3, e aí já mudam um pouco, porque se estivermos em 5-4-1, o espaço que vão abrir será mais à nossa frente, se estivermos em 5-2-3, já vai abrir mais espaço ali entre linhas, e isso por vezes ia acontecendo, por isso é que eu já vou chegar porque é que eu acabei por alterar. Mas a linha de 5 realmente dá-nos um conforto maior na nossa linha defensiva, porque temos 5 homens cá atrás para a largura toda do terreno. Um, e aí sim, sentimos muito mais confortáveis. Um bloco mais compacto, muitas das vezes até bloco mais intermédio, apesar que, como eu digo, eu não gosto e as minhas equipas normalmente têm que pressionar alto e isso é mais difícil, há mais espaços e foi por isso que eu acabei por ajustar a linha de 5. Mas sem dúvida no processo defensivo é isso que eu sentia, uma linha defensiva com 5 homens, muito mais conforto na nossa linha defensiva e, e era isso, sem dúvida, porque ocupávamos muito mais a largura do terreno, quando tinha que saltar, por exemplo, um dos alas saltar à frente, mantínhamos na mesma uma linha de 4 atrás, com a basculação de todos os outros elementos, por isso aí, sem dúvida nenhuma, um maior conforto defensivo. Eh, o, eu alterei porque, como eu estava a dizer, como eu gosto que as minhas equipas pressionem alto, sempre que eu jogava contra equipas em que jogassem com o sistema em 4-3-3, em que colocassem os laterais adversários baixos e os alas, os extremos deles bem altos, bem profundos, à largura máxima e à profundidade máxima, acontecia que a minha linha defensiva tinha um desconforto muito grande. Porquê? Nós pedíamos para os nossos laterais saltarem nos laterais adversários, ou seja, a distância era enorme, e depois acontecia que os nossos centrais teriam que ir fazer a cobertura à lateral e também tinham um desconforto muito, muito grande. E então passamos alguns jogos em que tivemos dificuldades, e nestes 2, 3 anos em que eu fui jogando sempre nesse sistema, por isso, quando iniciei no Beira-Mar, decidi alterar. E então fazemos aqui um confronto de estruturas ofensivas e defensivamente tentamos igualar estruturas. Ou seja, se o adversário jogar com uma linha 3 a construir, nós defendemos a 5 ou a 3. Eu prefiro dizer a 3. Se o adversário jogar a construir com uma linha de 4, nós defendemos a 4. E quem é que consegue ajustar este processo? Normalmente, ou o meu médio defensivo, em que pode entrar no meio dos centrais e faz linha de 5, ou pode subir e faz linha de 4, ou então um dos laterais pode fechar dentro e um dos extremos pode baixar ou não. Depois tudo o resto funciona em função daquilo que nós quisermos para a equipa. Mas este ano fizemos isso, correu muito bem. Durante muito tempo. É verdade que depois as coisas na segunda fase, na segunda volta não correram tão bem, mas a nível tático penso que houve um crescendo da nossa equipa técnica e isso para nós foi positivo. Você fala um bocadinho aí pelo menos foi a minha interpretação, da desconfiança dos laterais e dos defesas centrais
em subirem ou ocupar zonas que geralmente se sentem desconfortáveis. Você disse que trocou para os deixar mais confortáveis. Eu pergunto-lhe, não é possível deixá-los confortáveis com determinada repetição de treino para isso? Não, sim, isso sem dúvida nenhuma. E ao longo destes 2, 3 anos, nós fomos ajustando e fomos melhorando todo esse processo, Claro. ok? Agora, para mim, enquanto treinador, como eu queria e como eu quero que as minhas equipes pressionem mais alto e ter mais homens à frente para pressionar, se eu tiver uma linha de 5 é mais difícil, ok? É mais nesse sentido. Eu Já quando agora, mister, falo. ao homem ou quer ter um equilíbrio atrás? Normalmente eu gosto de pressionar mais ao homem, nem sempre tenho conseguido. Isto vai dependendo muito do contexto em que estamos Claro. inseridos, dos jogadores que temos, da qualidade que temos, tudo isso conta. Se me perguntas se era isso que eu gostava, era. Nem sempre consigo. Nem sempre consigo. Mas é aquilo que eu mais gosto e mais idealizo. E trabalhamos para isso. Claro que há jogos que vamos conseguindo, outros que nem tanto, por isso vamos andando ali entre o bloco intermédio com uma pressão mais alta ou não, em função daquilo que nós vamos definindo. Em relação aqui à parte da linha de 5 e do desconforto dos laterais e dos centrais, eu falei isto porque estamos a falar da parte da linha defensiva, mas o meu objetivo é o conjunto, né? Não é a estrutura toda, não é só os laterais ou os centrais. No meu ponto de vista, esta alteração que nós acabamos por fazer, ou este ajuste, tem muito a ver com o conforto para a equipa, de todos os elementos, e tentar pressionar mais alto os adversários, pronto, e tentar recuperar a bola o mais rápido possível. Porque assim, como eu estava a dizer, se nós jogarmos em 5-2-3 ou defendermos em 5-2-3, à partida teremos três homens na frente para pressionar o adversário. Se o adversário joga com uma linha de quatro, já estamos a perder um, entre aspas, não é? Se nós saltamos com um dos alas, mesmo que eles já estejam mais à frente um pouco, vamos acabar por chegar sempre mais atrasados. Pronto, e foi nesse sentido que nós fomos ajustando e as coisas foram correndo bem. Muito sinceramente, aquilo que nós fomos fazendo, as coisas correram muito bem nesse sentido. Quem passou a ser o quarto homem a saltar na pressão? Normalmente, um dos médios. Ok. Ficámos, por exemplo, a defender em 4-2-4 ou 4-4-2 ou 4-3-3, mas normalmente já tínhamos sempre um homem mais próximo para estar mais próximo da pressão, da primeira linha de Por pressão. exemplo, se fosse o 4-3-3, saltaria um dos médios, não é? Então um dos centrais teria que sair da linha defensiva para ir a um dos médios. Não, nós aí mantínhamos mais ou menos o mesmo processo, entende? Já não havia o homem a homem. É o que eu digo, eu gosto do Ok, homem a homem, mas ok, não fomos fazendo sempre. E aquilo que eu gostava que conseguisse fazer, mas não temos conseguido fazer, essa é a verdade. Quando defendia com a linha 3 fazíamos mais vezes. Ou ok. seja, imagina, se o adversário atacar a 3 eu o igualo. Por isso é que eu igualo. Ou Sim, seja, exato. se o adversário atacar a 3 é igual. É mais fácil. Aí a pressão homem a homem, é quase. A 4 nem sempre é possível, porque o adversário pode jogar em 4-4-2, pode jogar em 4-3-3, no meio campo pode jogar 1-2, como pode jogar 2-1. Pronto, e aqui ia ajustando uma outra vez. Na linha 3 não, era homem a homem. Na linha de 4 dependia sempre um bocadinho daquilo que o adversário também fosse fazendo. Posso assumir que o objetivo este ano será mais vezes, mesmo com a linha de 4 assumir o homem a homem. Vamos ver se conseguimos. Vamos ver, vamos ver. Mister, gostava de fazer uma pergunta porque é algo que me tenho batido um bocado, que é sobre a transição ofensiva. De que forma é que a podemos treinar? Se deve haver padronização da nossa transição ofensiva, dependendo de onde recuperamos a bola ou não? E pronto, de que forma é que a devemos treinar? Com aleatoriedade do jogo ou mais padronizada? Normalmente nós trabalhamos já tudo em conjunto, né? Não temos, normalmente temos poucos exercícios que ficam completamente separados. Ou seja, se nós estivermos a trabalhar muitas das vezes o nosso processo defensivo e a nossa organização defensiva, já damos seguimento a esse exercício para uma transição ofensiva. E agora, depois, normalmente pode ser em função daquilo que nós queremos da nossa equipa, ou seja, já há mais ou menos posicionamentos pré-definidos. Imagina que a bola está no corredor e estamos a defender com o lateral próximo da bola, o extremo lado contrário já fecha dentro. Quando recuperamos bola, já sabemos que normalmente esse homem
poderá ser um elo de ligação, estar numa posição em que a equipa já sabe que se ligar ali, ele normalmente está ali. Ou então o ponta de lança, que também é um elo de ligação. Normalmente é nesse processo que nós trabalhamos, já muito em conjunto, não de forma separada, é muito raro, sou sincero, é muito raro, seja as transições ofensivas, seja as transições defensivas. É mais em conjunto, mais normalmente em exercício de organização defensiva e a partir daí sair para a transição. Mas não tenho de forma declarada que é obrigatório sair desta forma ou daquela, não tenho. Normalmente estudamos o adversário, isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é ir ao pormenor da equipa adversária e depois aí sim, mediante aquilo que nós sentimos da equipa adversária, explorar os espaços em que eles normalmente libertam e aí sim depois mais estratégico definir durante a semana aquilo que nós queremos, seja em organização ofensiva, seja nas transições ofensivas. Ok, ok. Mister, vamos agora entrar em pré-época. Não sei se os seus trabalhos já começaram ou não, mas se não começaram, deve estar Ainda não. para breve. Pergunto-lhe como é que se prepara uma pré-época? Que tipo de aspectos é que tem em consideração quando está a planear aquilo que é a sua pré-época? Nós, enquanto equipa técnica, iniciamos duas pré-épocas. Uma no. Não, três, desculpa, três pré-épocas, em que uma delas eu não estava presente porque estava no curso de treinador, por isso é que eu estou aqui a dizer duas e não três, que eu falhei as primeiras 3 semanas, penso eu, da pré-época. Isso não foi bom, foi no ano do Bienense. Mas normalmente, e isto depois também vai dependendo um pouco daquilo que nós queremos para a nossa equipa. Por exemplo, as pré-épocas anteriores foram diferentes da última em que estive no Beira-Mar e possivelmente desta em que vou estar agora no Sinfãs. E porquê? Como eu estou a dizer, eu desde o início da época no Beira-Mar quis trabalhar duas estruturas, ofensivas e defensivas, que era o 4-3-3 ofensivo e o 3-4-3 e o 4-4-2 ou 4-1-4-1, que iniciamos 4-1-4-1, depois acabamos por passar para 4-4-2 a meio da época defensivo e o 3-4-3 ou 5-2-3 defensivo. E então, o que é que nós, enquanto equipa técnica, definimos? Primeiro, trabalharmos 15 dias só uma estrutura, ok? A parte defensiva e a parte ofensiva, ou seja, iniciamos pela linha de 4 nessa primeira, nessa primeira semana, nas 2 primeiras semanas no Beira-Mar. Para quê? Para consolidar bem aquilo que nós queríamos no processo defensivo e ofensivo dessa estrutura para os jogadores. E depois, quando sentimos que já estava consolidado, acrescentarmos a estrutura de 3-4-3 ofensivo e defensivo. Correu bem, a pré-época correu bem, os jogadores foram crescendo ao longo da pré-época e percebendo de forma simples aquilo que nós queríamos. Isso correu muito bem, e só estou a falar da parte tática ainda. Mas nesse aspecto correu muito bem. Depois, é tudo em conjunto com todos os elementos da equipa técnica. Eu sempre fui jogador de futebol, não tenho parte académica, e é importante que eu tenha comigo elementos que me ajudem também neste processo, em especial na parte física, na parte do preparador físico, e normalmente o que nós definimos é uma primeira semana normalmente mais de adaptação, depois começarmos a crescer a nível de intensidade na segunda e na terceira semana, e depois a partir daí começamos a baixar aí um bocadinho. Normalmente eu diria que o nosso pico na pré-época a nível de intensidade máxima será na terceira semana. E isto tem acontecido, acredito que esta época será o mesmo, apesar de que vou alterar a minha equipa técnica, porque isto faz parte da nossa realidade, do mundo onde estamos inseridos. Temos que saber nos adaptar e vou ter que ajustar a equipa técnica em três elementos, e um deles é o preparador físico, ou seja, estamos aqui em conversações, a idealizar tudo. Para a semana começamos o nosso primeiro treino e a nossa primeira semana. Na primeira semana será mais tranquila, pelo menos na parte mais física, aquela primeira semana mais adaptação, e estamos aqui em conversações para definirmos em concreto tudo aquilo
que nós vamos fazer e como é um elemento novo, que me vai trazer coisas novas e diferentes, estamos aqui ainda a idealizar o que será o melhor para os elementos do nosso grupo. Mister, os jogos que vai fazer na pré-época têm, acredito eu, que têm bastante influência. É você que decide contra quem vai fazer? É a direção que decide contra quem vão fazer? O que é que pretende, por exemplo, numa fase inicial? O que é que pretende numa fase final? Como é que é feita essa Eh, escolha? Ainda bem que perguntas isso. Mais uma das situações que eu acabei por alterar esta época, a questão dos jogos de treino. Em função dos clubes onde eu fui passando, e na realidade não estou inserido, normalmente tenho sido eu e o diretor, ou eu e o presidente, por exemplo, neste caso, quem está a fazer toda a nossa organização, sou eu e o presidente, seja jogadores, seja a preparação da pré-época, as equipas para podermos treinar, nos jogos de treino, tudo isso está a ser feito por mim e pelo presidente, ou seja, estamos a ter aqui um desgaste muito grande, mas é aquilo que nós queremos e temos que trabalhar para isso, também nos faz crescer, a mim também me faz crescer, é desgastante, não vou esconder, mas faz-me crescer e isso é importante. E normalmente nas minhas pré-épocas eu tenho aproveitado os jogos de treino para dar consistência aos meus jogadores e para dar mais ritmo e mais intensidade. Ou seja, normalmente, à exceção da primeira semana, nós fazemos sempre dois jogos de treino, um à quarta e um ao sábado. Normalmente, ou um à quarta e um ao domingo. Mas normalmente fazemos sempre na segunda, na terceira, na quarta semana, dois jogos de treino. Esta semana, esta época, vou alterar. Porquê? O que é que fui sentindo ao longo dos anos também? É que com os jogos a meio da semana e ao final da semana, eu não conseguia trabalhar todos os conteúdos que eu pretendia. E então, este ano tomei a decisão de alterar isso. Menos jogos de treino, ou seja, irei fazer jogos de treino ao fim de semana, seja um, seja dois, à sexta ou ao sábado, ou só ao sábado, mas trabalhar de forma diferente durante a semana. Trabalhar a semana inteira tudo aquilo que nós queremos, seja a nível de conteúdo, seja a nível físico, e depois sim, jogarmos apenas no final da semana. Acredito que será uma pré-época completamente diferente daquelas que nós temos vindo a ter, muito derivada a esta situação que estamos a falar. Mister, chegamos então àquela parte da conversa em que eu lhe pergunto se você prefere uma coisa ou outra e você tem que tentar responder sem justificar muito. Pode ser? Ok, Vamos lá então. Meio campo a 2 ou a 3? a dois. Estaremos a jogar do lado do pé preferencial ou pé contrário? Para o contrário. A folga é no dia mais um ou mais dois? Estamos a fazer no mais dois agora, mas já fiz no mais um. Almoço ou jantar de equipa? Normalmente faço almoço, mas seria mais proveitoso fazer jantar. Prefere treinar organização ou transição ofensiva? Organização. Vamos individualizar. António Silva ou Gonçalo Inácio? Gonçalo Inácio. Diogo Costa ou Trubin? Diogo Costa. Jorge Jesus ou Sérgio Conceição? Jorge Jesus. Arne Slot ou Arteta? Arteta. Luís Henrique ou Guardiola? Guardiola. Apesar Miss, de que o Luís Henrique tem estado fantástico agora neste último ano. é verdade. Mister, para terminar, a pergunta que faço a todos os convidados, qual é a sua visão do jogo? É uma visão de, a minha visão de jogo é uma visão de jogo apelativa, em que os meus jogadores sintam prazer, em jogar, em ter bola, capacidade para ter bola, capacidade para ferir o adversário, não ser só uma posse por posse, mas acima de tudo é isso, é que os meus jogadores desfrutam do que estão a fazer, porque era isso que eu queria enquanto jogador, ou seja, essa minha filosofia mantém-se daquilo que eu era como jogador. Dá-me um prazer enorme estar no banco e sentir que os meus jogadores estão a desfrutar daquilo que estão a fazer dentro do campo, e que os nossos adeptos de fora também sintam que vêm ver o jogo e sintam prazer de estar a assistir ao jogo. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas a verdade é que das coisas que mais me dá gosto e daquilo que me dá mais prazer em trabalhar e treinar e fazer aquilo que eu faço, é isso, sem dúvida alguma, com bola, que os meus jogadores desfrutem, que quem venha ver o jogo, que goste e que aprecie aquilo
que nós fazemos. Sem bola, o contrário. Se com bola eu adoro uma equipa que jogue, sem bola temos que trabalhar muito, temos que ser muito fortes, muito agressivos, por isso é que falei durante a nossa conversa que gosto de marcação individual, mas nem sempre consigo fazer. É trabalhar, continuar a trabalhar para isso, mas sem dúvida, sem bola, uma equipa muito forte, muito agressiva na reação à perda e que não deixe o adversário conseguir pensar o jogo e criar-nos dificuldades. É muito isto a minha filosofia, é muito isto que eu idealizo. E é isto que eu quero continuar. Penso que nas equipas por onde tenho passado, as coisas têm corrido e têm fluído de alguma forma positiva neste sentido. E nesta época no Beira-Mar tivemos jogos muito positivos nisto que eu estou a falar. E é um crescimento. Eu sou treinador principal há 3 4 anos. Tenho 2 subidas de divisão, ou seja, a nível individual as coisas não estão a correr mal, essa é a realidade. Mas penso no dia a dia, foco no dia a dia, mas acima de tudo a minha filosofia é esta. Eu sinto orgulho e prazer daquilo que os meus jogadores fazem e conseguem fazer dentro de campo. Mister, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Publicidade final, novamente ao livro Sucesso em Sucesso, já sabem, o link está aí na descrição. Para além disso, podem comprar também nesse link o livro Roger Ball, do Benfica de Schmidt. E vocês vão perguntar: Rafael, mas Roger Schmidt, viste como é que ele saiu do Benfica, saiu a mal, se calhar não foi o melhor treinador que passou pelo Benfica. Eu dou o argumento de quem foi o único treinador que foi campeão pelo Benfica nos últimos 6 anos. Pronto. Não quero dizer que ele seja perfeito, mas alguma coisa de bom ele terá certamente feito, e é isso que eu discuto também no livro. O que de bom e de mau ele fez na época em que o Benfica foi campeão. Obrigado a todos, já sabem, tenho lá Roger Ball, mas também não se esqueçam Sucesso em Sucesso. Obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado da conversa. Forte abraço a todos.